pessoal, Deus abençoe vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez, presentes diante de Deus para nós meditarmos nas Escrituras Sagradas. Creio que Deus tem muito a nos ensinar nesta noite e eu pretendo compartilhar com vocês mais uma verdade da Palavra de Deus. Antes de tudo, eu gostaria que aqueles que querem adquirir os meus livros, eles são de graça, por isso eles estão em formato digital, em PDF, EPUB e no arquivo MOB. O arquivo MOB é um arquivo que você pode usar no Kindle, é um leitor de livro digital, é um e-reader. E o EPUB também é um e-reader que você pode usar em qualquer aparelho, como smartphone e tablets. E o PDF você pode usar, logicamente, em smartphones, tablets e no computador, com a facilidade de imprimir páginas. Então você pode imprimir as páginas que deseja ler e estudar, anotar, fazer o que quiser. Esses livros são da inspiração de Deus, portanto, recebi de graça e ofereço de graça. E vocês podem mudar, acrescentar, façam o que quiser. Mas se forem colocar em algum arquivo, algum texto ali mencionado, por favor, mencionem, tá bom? E assim tudo fica mais honesto, mais claro e glorifica a Deus. Vamos orar então e vamos meditar na palavra do Senhor, tá? Avisando que entre no site da Comunidade Hebron, www.comunidadehebron.com.br e vá na área de e-books e ali você pode fazer o download, tá bom? Vamos orar então e pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos guarde de todo o erro, de todo o ensino errado, nos guarde, Senhor, de todo o mal. Pai bendito, que o Senhor possa usar a minha vida através desta meditação para fortalecer essas pessoas que estão agora dispostas a meditar no que a palavra de Deus diz. Senhor Deus, eu não sou dono da verdade, mas pretendo ser usado por Ti. Tenho o desejo fortíssimo no meu coração de ser uma bênção para todos aqueles que me assistem, que me ouvem. Senhor Deus, enche o nosso coração com as coisas sagradas. Que nós aprendamos ao longo dos dias a Te valorizar, Senhor, a ter o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Pai bendito, ensina-nos os Teus caminhos, ensina-nos os Teus pensamentos elevados. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós meditamos na palavra de Deus, uma coisa muito importante que sempre faço é lembrar-lhes os propósitos de estudarmos a Bíblia, de pensarmos na Bíblia. Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito o seguinte: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem. Nesta meditação, eu quero falar com vocês sobre este tema, a pérola de grande valor. O nosso texto base está em Mateus, capítulo 13, versículos 45 e o 46, que eu os convido para ler comigo agora. Vamos ler. O reino do céu
é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Muito bem, nós lemos esta pequena parábola, mas ela tem grande significado para as nossas vidas espirituais. Eu quero falar com você, cristão, e com você que ama a Deus e que está procurando uma aproximação maior de Deus. Há pessoas que encontram a Deus, vou usar os termos ocasionalmente, e também existem aqueles que encontram a Deus intencionalmente. Em poucas palavras, Jesus contou essa parábola sobre um homem que vendeu tudo o que tinha para comprar uma só pérola. Não é uma atitude surpreendente? Ele era um homem que possuía algumas riquezas e possivelmente pérolas finas no seu estoque. Mas quando ele viu aquela pérola, ele vendeu tudo o que possuía para adquirir aquela que ele viu que tinha um valor excessivo. Ele, o comerciante, possivelmente, e acredito que sim, era um homem experiente nos negócios. E ele encontrou algo tão precioso que ultrapassava a soma de todos os tesouros que ele possuía e amava. Possivelmente, como eu já disse, esse homem possuía outras pérolas finas. Mas quando ele viu aquela pérola, com tamanha beleza e esplendor, o que ele fez? Ele ficou pasmo, impactado. Ele foi, vendeu tudo para comprá-la. Interessante o modo de Jesus ensinar. Ele usou muitas parábolas. E é incrível como ele consegue conectar as parábolas para ensinar suas lições, suas grandes lições, para que elas pudessem entrar na cabeça de seus discípulos. Então Jesus conecta, ele faz uma ligação, ele combina esta parábola que nós acabamos de ler nos versículos 45 e 46 da pérola de grande valor, com uma outra, com a anterior, a qual ele cita em uma só frase, sobre um tesouro que havia sido escondido em um campo. E esta parábola está no verso 44, que eu convido vocês para lerem comigo agora. Vamos ler. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha. A palavra ou o verbo achar, que um certo homem acha, o sentido desta expressão é que esse homem estava andando e por acaso, ocasionalmente, ele descobre esse tesouro. E o que ele faz? Ele o esconde de novo. Agora vejamos. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Então, antes de analisar tudo isto, o que as duas parábolas tratam? Ambas falam da grandeza e da riqueza do reino de Deus. No entanto, cada parábola, tanto do tesouro como da pérola, elas tratam sobre duas ênfases. Cada uma tem a sua ênfase individual, sem deixar de apresentar o mesmo argumento,
que é a grandeza e o esplendor, o poder do reino de Deus. Então vamos ver primeiro a parábola do tesouro escondido. Vamos começar da anterior para aquela que nós lemos no início da nossa meditação. Então vamos lá. Como eu expliquei, tudo indica que o homem encontrou o tesouro por acaso, porque é isso que significa achar. Ele achou, ele tropeçou, como nós dizemos de forma bem coloquial, ele estava andando e trupicou. Ele bateu o dedão em cima. Muito bem. Quando ele viu aquilo, ele não acreditou. Imagine você andando em um terreno qualquer e de repente leva um tropeção. Você briga, você reclama e de repente dá um estalo e você diz: deixa eu ver onde eu bati meu pé, onde eu tropecei, o que é isso? Deixa eu tirar essa pedra do caminho. Quando você vai lá, você descobre que bateu em tesouro. Ele ficou tão feliz por ter tropeçado em alguma coisa de tão alto valor que ele sai de lá. Nós lemos, então ele vai. Na verdade, ele saiu correndo, ele saiu rapidamente. Ele viu aquela grandeza, ficou tão feliz e ele vendeu tudo o que possuía e negociou a compra do terreno onde o tesouro havia sido escondido. Então percebe? Essa parábola trata de um homem que tropeça em alguma coisa e ele percebe a riqueza sobre a qual ele tropeçou e então ele fica feliz, demasiadamente alegre. E ele sai correndo, ele vende tudo e compra o campo onde o tesouro havia sido escondido. Eu sei que é repetição, mas é para você guardar a ideia. Agora vamos falar da nossa parábola. A parábola de grande valor. O comerciante, nesta parábola, estava agora procurando, com insistência, o quê? Pérolas finas. Por quê? No mundo antigo, pérolas finas eram consideradas mais preciosas, com mais demanda do que o próprio ouro. Então vamos lá. No mundo antigo, as pérolas eram consideradas muito preciosas. E a demanda de pérolas, a busca por pérolas preciosas, verdadeiras, originais, era demais. Elas eram muito procuradas, cobiçadas. Repare bem, o comerciante não estava apenas procurando pérolas, mas ele estava procurando alguma coisa com um valor excessivo, uma pérola excessivamente valiosa. Então esse homem deveria ter um olhar bem aguçado. Então esse homem era um homem experiente. A ênfase nesta parábola não está na descoberta acidental, ocasional. Ele não tropeçou numa pérola, ele estava buscando. Então, a ênfase desta parábola é que existe um homem com uma busca intencional. Eu espero que você entenda. Ele está buscando, ele está se esforçando para buscar alguma coisa. Então, veja lá. Esse homem, eu estava vendo aqui se o meu microfone está ligado. Não liga não. Não liga não você, o microfone está ligado. Então veja bem, esse homem então, ele está buscando. Esta é a ênfase desta parábola. Mais uma. Na primeira, o homem tropeçou. Ele não estava buscando, ele estava caminhando. E de repente, ele achou. Neste caso, ele está buscando, ele está em todo lugar,
aguçadamente ele está olhando, pega, olha, examina, e de repente ele encontra. Agora, a maior ênfase aqui é que ele ficou também contente. Na primeira parábola, o homem ficou feliz, simplesmente feliz. Saiu correndo, vendeu tudo e comprou o campo. Nesta daqui, a ênfase recai sobre a apreciação que este homem faz sobre o valor da joia que ele encontrou. O primeiro diz, fiquei rico. O segundo diz, olha que valor tem isto. Olha que coisa mais bela. O primeiro viu o poder daquele valor. O segundo viu a beleza, o esplendor, a riqueza daquela joia. Então, essas duas parábolas nos mostram também um outro detalhe que eu quero falar com você, que é o valor do sacrifício na vida cristã. As duas parábolas nos levam a um ponto em comum. Os dois homens venderam tudo para que pudessem comprar o quê? Seus tesouros. O primeiro vendeu tudo e comprou o campo onde o tesouro estava escondido. Muito bem, o segundo vendeu tudo para comprar uma única pérola. Então veja bem, por mais acidental ou intencional que tenha sido a busca de ambos, os dois encontraram algo de extremo valor, que valeria a pena o quê? O sacrifício. E qual era o sacrifício? Desfazer-se de outras riquezas que eles possuíam, de coisas que eles estimavam, de coisas que eles também davam muito valor. O primeiro homem vendeu muito de suas riquezas, vendeu tudo e foi lá e comprou o campo. O segundo vendeu tudo e foi lá e comprou a pérola. Então você repare que nas duas parábolas não se diminui o custo e o que deve chamar a nossa atenção, guarde bem isto, o que chama a nossa atenção, o que Jesus quer mostrar, é que eles venderam tudo, tudo o que possuíam. Agora, o que isto significa na vida cristã? Se Jesus está falando que eles venderam tudo o que possuíam para adquirir algo de maior valor, o que isso significa na vida cristã? O significado que Jesus quer dar a isto é o custo que existe no discipulado, no aprendizado. É o custo que existe no compromisso que nós fazemos com o reino de Deus em Cristo Jesus. O tesouro é Cristo. E a parábola, e a pérola também é Cristo. Porém, as duas parábolas tratam sobre o reino de Deus. Mas você não deve se esquecer que Jesus é o reino, entre aspas, espiritual, fecho aspas, de Deus, no momento. Porque o reino de Deus físico ainda não está instalado sobre a terra. Você se lembra muito bem que quando Jesus começou a pregar, ele dizia, arrependam-se, porque chegou entre vocês o reino de Deus. Por que ele dizia aquilo? Ele dizia, mudem a maneira de pensar, mudem a maneira de viver, pensem, reflitam, porque agora chegou diante de seus olhos o reino de Deus.
Ele não estava implantando sobre a terra nenhum reino físico, ele não estava implantando uma sede de governo, ele não trouxe consigo nenhum trono, mas ele disse: a partir do reino de Deus, vocês encontrarão elementos para mudar sua maneira de pensar, sua maneira de viver e de encarar a Deus, de conhecer melhor a Deus. Agora, as duas parábolas nos mostram algo muito importante também. O que não é importante nisso, não? Mas elas nos mostram como Jesus deve chegar às pessoas que o encontram, quer seja por acaso ou intencionalmente. Como é que Jesus chegou à sua vida? Como é que ele está na sua vida? Então, eu quero falar com vocês sobre o primeiro ponto. E é este: a sua vida sacrificial demonstra o quanto você ama e valoriza a vida de Jesus. Eu não sei se está bem claro a você, mas a sua vida sacrificial, lembra que as duas parábolas falam de sacrifício, de custo. E o custo que você paga demonstra o quanto você ama e valoriza a vida de Jesus. Muitos pregadores usam essas parábolas para pedir dinheiro. Problema deles. Mas o texto não está falando de dinheiro. Jesus está falando de atitude, de valores, de reconhecimento, tá? Eu conversava ontem com um amigo chamado Wagner, e ele foi a uma igreja. Ele mora no interior de São Paulo, e ele foi a uma igreja, acredito que com a esposa e a sogra, se não me falha a memória, e chegando lá, o pregador disse: você está aí com contas para pagar? Você está com dinheiro para pagar seus impostos? Nesta noite, Deus está te falando que você, em vez de pagar os impostos, você tem que dar o dinheiro para a igreja. Gente, a palavra de Deus diz que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Então, veja bem, nós temos que pagar nossas dívidas. Nós somos devedores. E eu sei também que nós somos devedores a Deus. E nós daremos a Deus o que é de Deus e ponto final. Mas reflitam, Jesus está falando sobre a atitude. Vamos ver dois exemplos. O primeiro é este que se encontra neste ponto que eu mencionei. Sobre a vida sacrificial, demonstra o quanto você ama e valoriza a vida de Jesus. 6 dias antes da comemoração da Páscoa judaica, Jesus foi à casa de um grande amigo, alguém que o ajudava, acredito eu que até financeiramente. Era Lázaro, e ele foi até a aldeia de Betânia. Então, eles foram ali para um comes e bebes, tá? Então, quando ele chegou lá, Marta, a irmã de Lázaro, como você sabe, sempre agitada, para lá e para cá, começou a servir todo mundo. Ela era muito preocupada com isso. E o seu irmão Lázaro estava assentado com Jesus à mesa. Olha o que acontece. De repente, aparece a sua outra irmã, ou seja, outra irmã de Lázaro. Agora, esta é chamada de Maria. E ela vem e faz algo espantoso, que está escrito em João capítulo 12, versículo 3. Vamos ler esse texto. Leia comigo agora. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro.
muito caro. Eu grifei muito caro para que você guarde isto. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Lembra que eu falei que eu grifei muito caro e que você deveria guardar isso em mente? O texto que nós acabamos de ler usa a palavra caro, o perfume muito caro. E esta palavra é a mesma que foi usada na pérola de grande valor. O perfume poderia não ser tão caro para alguém, mas para Maria era excessivamente caro. Por quê? Já já nós vamos entender isso. Agora, esse perfume era tão valioso que despertou entre os discípulos uma questão, algumas preocupações. Eles começaram a falar entre si sobre aquele desperdício e principalmente Judas, que chegou a lançar uma pergunta no versículo 5 de capítulo 12 de João. Vamos ler. Este perfume vale mais de 300 moedas de prata, disse ele. Eu coloco uma nota para você entender. 300 moedas de prata. Uma moeda de prata equivalia ao salário de um dia a um trabalhador comum. E, portanto, o perfume, no seu valor total, representava o valor de um ano de trabalho. Imagine, precisava trabalhar um ano para comprar aquele pequeno frasco de perfume. Algumas versões mais antigas usam o termo unguento. Mas veja só, então Judas agora faz a pergunta: por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? É isso que nós fazemos sempre. Veja bem, eu disse há pouco que o nosso texto, lá da pérola de grande valor e do tesouro escondido, quando eu disse que eles venderam tudo para comprar o seu tesouro e a pérola, não se trata de pedir dinheiro, mas se trata de atitudes, de valorização. Você não pode condenar Maria por ter derramado e, segundo Judas, desperdiçado aquele perfume sobre os pés de Jesus. Ela não deu dinheiro. Ela lançou algo que ela estimava, que ela guardava e que para ela tinha um valor excessivo. Eu não sei o que você estima tanto. Eu não sei o que você valoriza excessivamente. Mas você terá que questionar. Esse valor que você dá àquilo que você chama de riqueza excede ao valor que você dá ao reino de Deus e a Cristo? É este o ponto. Algumas pessoas clamam por liberdade. Mulheres casadas, homens casados, filhos, clamam pela liberdade e essa liberdade inclui o pensamento: sair de casa. Algumas pessoas abandonam suas famílias, dizendo que não têm liberdade para servir a Deus. E fora das suas famílias, descambam pelo mundo e acabam se pervertendo, andando com pessoas que não prestam, andando com pessoas imorais,
andando com pessoas que fazem a sua cabeça e as conduzem por caminhos tortuosos. Isso vale tanto para a mulher, como para o homem, como para os filhos, como para os pais. Enfim, você diz, eu quero a liberdade. Eu quero ser dono do meu nariz. Eu não consigo servir a Deus ao lado desse homem, ao lado dessa mulher, ao lado desses meus pais. Eu não consigo ter paz com esse meu filho. Ora, e então você vai buscar a sua vida livre, seus prazeres. E você então começa a valorizar aquilo. Você percebe? Quando eu vejo uma pessoa que começa a agir assim, eu percebo que ela deu um passo errado na sua vida. Alguém pode me dizer, mas Walter, ela deu um passo certo, mas depois ela errou. Não. Ela deu um passo lá atrás. A sua escolha foi errada. Ela não deveria ter saído de onde saiu. Ela valorizou a sua liberdade lá atrás, nos seus sentimentos. Se você quer valorizar Cristo, você tem que se consertar, se arrepender e voltar, retornar ao ponto de onde você saiu e andar na presença de Deus. Eu reconheço que às vezes, e já vi casos assim, que Deus retirou a pessoa de um lugar, mas ele está crescendo em Cristo, ele está produzindo. Então, eu não posso condenar essa pessoa, não posso acusar essa pessoa, eu não posso colocar essa pessoa debaixo dos meus critérios. Ela tem que responder perante Deus, mas ela está vivendo uma vida temente a Deus, uma vida que ama ao Senhor. O nosso texto diz que Judas reclamou, por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? O texto, no versículo 6, você pode ler depois, diz que Judas era ladrão. E se ele era ladrão, o que ele queria fazer? Roubar. Por quê? Porque para ele o dinheiro era mais precioso do que Jesus. O dinheiro era mais precioso do que o reino de Deus, diferente de Maria. Para ela, Jesus era mais importante do que o dinheiro. Jesus e o reino de Deus, que era o próprio Cristo, possuía mais valor do que o próprio dinheiro. O que é que está dirigindo a sua vida? Quem está governando a sua vida? Veja bem, o que a atitude de Maria pode nos ensinar? Ela nos ensina algo valioso. Quando ela derramou aquele líquido excessivamente valioso aos pés de Jesus, e logo a seguir ela passou a enxugar seus pés com os seus cabelos, o que ela ensinou, o que ela demonstrou? Ela demonstrou a todos que estavam ali e a gerações futuras, como nós, que tanto o futuro dela como a sua própria honra de mulher estavam agora aos pés de Jesus. Isso significa, Senhor, eu o seguirei para onde os seus pés forem. Ela estava então depositando toda a sua confiança e se submetendo a ele inteiramente. Você se lembra do que Jesus ensinou? Busquem primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que Deus quer que você leve, que você viva. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu estou ensinando a vocês. Este vídeo é como se fosse uma aula. Eu não estou aqui para ficar pregando e gritando. Eu quero compartilhar o pensamento de Deus. Você precisa buscar o reino de Deus. É imperativo. Jesus, ele não disse, quando der, busque. Não, ele diz, busque primeiramente,
antes de todas as coisas. Avalie quais são as suas riquezas. Busque o reino de Deus. E veja se você está colocando alguma coisa acima do reino de Deus. E quando ele fala de vender tudo, ele não está falando para você vender sua casa, seu carro, retirar da sua conta bancária todo o seu dinheiro e vir na minha igreja e depositar, trazer sua escritura e falar, Tó, Walter, é sua. Não, eu não quero isso. Jamais aceitaria isso. Isso é crime. Isso é uma coisa ilegal. Isso é perversidade. O que ele está dizendo é que você precisa rejeitar a força que essas riquezas exercem, essa atração, essa paixão que você tem pelas riquezas pessoais, pela sua genealogia, pelos seus, por aquilo que você executa, realizações. Ele está dizendo, não permita que essas coisas atraiam você. Se derrame, compre, pague o preço. O discipulado custa caro. Seguir Jesus é um grande sacrifício, não é coisa fácil. Vamos então ao segundo ponto desta meditação. Leia comigo. É necessário que Jesus cresça e que você diminua. Você se lembra quem disse isso? Foi João, que batizava no Rio Jordão. Ele era primo de Jesus. Ele foi o último profeta do Velho Testamento. Ele anunciou a vinda de Jesus e ele foi o maior dos profetas. Por quê? Porque ele foi o único que o viu com seus próprios olhos. João foi aquele que viu Jesus com seus próprios olhos. Mas existiram homens fabulosos, e um destes era Paulo. O apóstolo Paulo era um judeu fervoroso, e segundo os conceitos da sua religião, ele demonstrava grande zelo e uma fidelidade indescritível a Deus. Isso você pode ler até mesmo em Atos capítulo 22, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo declara que, como judeu, possuía riquezas em sua vida, antes de encontrar a suprema preciosidade que está em Cristo. Vamos olhar humildemente o que Paulo chamava de riquezas. Quando você ler esse texto que está em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, talvez você, por ser um ocidental, não irá dizer, isso para mim não é riqueza alguma. Mas na cultura de Paulo, isso era muito importante. Vamos ler então Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler. Paulo diz, fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Então ele cumpriu a lei. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Benjamim foi chamado lá no Velho Testamento de uma tribo de guerreiros, de lutadores. Então, Paulo era dessa tribo. Ele tinha sangue hebreu. Pronto. Então, Paulo diz, eu sou judeu. Quanto à prática da lei, então ele fala, a minha genealogia está provada. Agora, o meu procedimento, ele diz, quanto à prática da lei, eu era fariseu. O fariseu, nós temos uma maneira de
adjetivar um fariseu, dizendo eles eram pessoas de nada. Nós usamos termos pejorativos para discriminá-los, mas os fariseus eram homens que liam por demais as Escrituras Sagradas. E eles queriam amar a Deus de todo o coração, mas ao ponto de cometer excessos, se tornaram fanáticos. A religião lhes subiu a cabeça. E em vez de ensinar as pessoas, eles passaram a dominar as pessoas, a se sentirem superiores aos demais. Então, no verso 6, Paulo continua. E era tão fanático, viu só? E era tão fanático que persegui a igreja. A igreja, para os judeus, era um ramo do judaísmo que deveria ser exterminado. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Você percebe? O apóstolo Paulo, ele está dizendo, eu sou um homem que possuía tantas coisas dentro de mim, que ninguém poderia levantar um dedo sequer contra a minha vida. Diante de Deus eu era um homem muito rico. Agora, depois de ele ter se encontrado com Jesus lá na estrada de Damasco, você se lembra bem? Aquela luz que brilhou, aquela luz forte que brilhou, que o cegou e o jogou ao chão. Como ele passou a considerar as suas riquezas pessoais? Isso nós podemos ver nos versículos 7 e 8 de Filipenses 3. Vamos ler. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Que coisas são essas? Aquelas que nós mencionamos nos versículos 5 e 6. Então ele diz, mas agora, por causa de Cristo, por causa do tesouro e da pérola de grande valor que ele encontrou, considero que não tem nenhum valor. Ele não se desfaz daquelas coisas, mas ele menospreza essas coisas por causa de Cristo. Você não tem que se desfazer da sua riqueza. Você não tem que pegar a sua televisão, como eu vi uma vez um cristão, e jogar na lata do lixo. Mas você tem que cuidar daquilo que você assiste. Você tem que zelar pela sua família. Procurar saber onde os seus filhos, que canais os seus filhos estão assistindo. Assim, que páginas da web eles estão acessando. Você não pode considerar que um smartphone, que um computador, que um tablet é uma coisa ruim em nossos dias, porque não é, são necessárias. Mas Cristo tem que ser valorizado acima disso, dessas coisas, porque senão você usará isso contra si próprio e contra o reino de Deus e começará a adquirir ideias que transformarão pessoas, grupo de pessoas, um número maior de pessoas e a própria sociedade. Então, veja lá. No verso 8, o apóstolo Paulo diz, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa o quê? Perda. Lixo. Na verdade, a palavra é estrume, para não dizer outras coisas. Considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Reparou bem? Ele diz, o meu Senhor, o meu dono, aquele que me comanda, aquele que me governa, aquele que dirige a minha vida, aquele a quem eu caio sobre os pés
e estou pronto para segui-lo. Então, olha lá, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, estrume, a fim de poder ganhar a Cristo. Então, ele jogou fora. Você acha que tudo que você aprendeu, de uma hora para outra, você pode se livrar? Não, aquilo está no seu subconsciente. Mas você tem que, por meio de Cristo, avaliar o que é importante e o que não é. Tanto aquilo que você já tem, como aquilo que você aprende. Paulo via Jesus como a única grande pérola de valor incalculável e superior a tudo e a todos. Por causa de Jesus, Paulo considerou tudo que ele possuía como uma grande perda. Sua genealogia e todo o seu desempenho, toda a sua fidelidade, toda a sua prática religiosa na sua antiga religião. Em vista ao quê? Ao valor imbatível de ter conhecido Cristo Jesus e tê-lo feito o Senhor da sua vida. Esse Jesus que Paulo se entregou é o Jesus que está em nós. Que valor nós estamos dando a Ele? Ele é o reino de Deus. E o que está no reino de Deus, que é visível a nós? A Bíblia, a igreja, os irmãos na fé. Mas nós temos o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo está o tempo todo tentando valorizar essas coisas. Mas muitos cristãos não valorizam. Alguns dizem: ai, que saudade de voltar a me reunir no prédio. Eu também tenho. Mas o prédio não é mais importante do que a própria igreja que se reúne lá. As pessoas que vão lá são a igreja. No entanto, nem todas as pessoas que se reúnem no prédio que não é igreja também são igreja. É um número menor. Nem todas as pessoas entendem o que é a igreja. Nem todas as pessoas valorizam o que é a igreja. Nesta pandemia que vivemos, teríamos que ter aprendido que reunir é menos importante do que ser. Quando nós nos reunimos, nós estamos obedecendo a palavra de Deus, com certeza, porque a própria Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, de nos reunir. Mas o texto de Hebreus fala de nos admoestarmos uns aos outros. Então não é só o fato de estar lá, mas é o fato de comunicar, de se interligar, de se interrelacionar, de viver em comunhão, edificar pessoas. Então não nos reunimos para nos divertir, para cantar, para aprender alguma coisa da Bíblia. Não! Nós somos igreja e como igreja nos reunimos. Porque nós edificamos. E quando nos reunimos, aprendemos para nos edificarmos mais. Deus, em toda a sua bondade, assumiu carne sobre si. Ele assumiu um corpo e se apresentou à humanidade como o Filho do Homem. Lembra que Jesus dizia, o Filho do Homem. Jesus se colocou no nível da humanidade. Jesus é o Filho do Homem. Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado. Por que ele veio como homem? Para não vir como um jacaré.
Ele não veio pregar para jacaré. Jacaré não tem consciência. Jacaré do papo amarelo. Fica brincando na beira de um rio, um jacaré papo amarelo, e você vai ver o que dá. Vai lá naqueles rios da Amazônia e brinque com os jacarés que existem lá. Um javali, uma onça pintada. Chama uma onça pintada, atire uma pedra nela e você vai ver o que dá. Eles não têm consciência. O homem tem consciência moral. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas ele perverteu este conceito. Ele perdeu a imagem de Deus. Então, Deus em Cristo trouxe ao homem o quê? A verdadeira imagem de Deus na humanidade, que Adão perdeu lá no Éden. João disse, nós vimos a natureza de Deus em Cristo. Isto é, eles viram, através de Jesus, toda a glória do Senhor. O mundo precisa enxergar essa mesma glória na igreja. Mas o que a igreja faz? Virou negócio. Muitos líderes de igreja só pensam em se enriquecer, em manter seus salões. E quando eles falam, nós não podemos fechar os salões. Então os salões, os prédios, são mais importantes do que vidas. E não é. O reino de Deus é mais importante do que vidas. E as vidas no reino de Deus são mais importantes do que prédios. E se nós pudermos manter o nosso prédio, amém. Se não pudermos, paciência. Faremos de outro modo, porque nunca deixaremos de ser igreja, porque nós amamos a Deus. Nós vemos em Jesus a plenitude de Deus. Toda a sua beleza, toda a sua grandeza, todo o seu esplendor. Nós vemos em Cristo a glória de Deus. Antes do prédio, precisamos olhar o reino. Antes de olharmos para alguém, vamos nos comunicar, nos relacionar com alguém, precisamos enxergar o reino. Valorizar o reino. E então a nossa conversa terá rumos diferentes. Antes de olharmos para dentro de nós, precisamos enxergar o reino. E encontraremos nossas falhas. Nós somos falhos. E precisamos crescer. Nos arrepender dia a dia. Porque cometemos muitos pecados. Precisamos confessá-los a Deus. Você precisa confessar a Deus os seus erros. Você precisa parar de andar onde você está andando. Você precisa, neste momento, talvez, romper com algumas amizades. Porque elas estão dominando sua mente. Essa atração louca que você sente por determinadas amizades que estão encaminhando você e dando suporte à sua ideia, à sua falsa ideia de liberdade e de prazeres, está levando você para o inferno, retirando você da graça de Deus. Eu não estou aqui para falar mentiras. Eu já estou velho o suficiente para não cometer mais erros. Eu quero ir para a eternidade. Eu quero ir para a glória de Deus. Eu quero servir ao meu Deus até o fim da minha vida. Pare de andar com gente que não presta. Cuide da sua família. Leve-os a Jesus para que eles aprendam a enxergar nele toda a natureza de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, verso 8, esta verdade. Vamos ler. Pois em Cristo, como ser humano, repare, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Encontrar Jesus como a sua pérola de grande valor
e o seu precioso tesouro não irá envenenar sua alma. Como muita gente diz, não, você vai ficar fanático. Você vai se cair nas mãos de pessoas erradas, que tentarão manipular sua mente. Mas eu não conheço pessoas que servem a Deus verdadeiramente fanáticos, porque eles querem amar o seu próximo, fazer o melhor para eles. Por isso Jesus é o antídoto para tudo que nos aflige, para tudo que nos corrompe. Jesus é o antídoto para que nós escapemos daquela atração pela perversão, pela perversidade. Ele é aquele que expande os nossos pequeninos corações. Ele é o remédio para as nossas almas inseguras. Eu não sei como você encontrou Jesus. Se foi de modo ocasional ou intencional. Mas o ocasional é aquele que geralmente está fora dos caminhos de Deus. E o intencional é aquele que tem um certo conhecimento de Deus e quer aprofundá-lo. Isso não importa. O que importa é que ambos, tanto aquele que tropeça no tesouro, como aquele que encontra a pérola de grande valor. O que importa é saber o valor que ele, Jesus, tem para essas vidas. Qual é o valor que você dá a Jesus? Espero que Deus tenha usado a minha vida para trazer a você ensinamentos importantes, que edifiquem a sua alma e o conduzam à presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai eterno, como te somos gratos pelo teu amor, pela tua bondade. Somos tão falhos, tão pequeninos, tão frágeis, pecadores, sim. Mas, por favor, esteja sempre nos ensinando, nos corrigindo. Às vezes, os teus ensinamentos nos ferem. Chegam a trazer um certo requinte de um sentimento de mágoa, mas que nós superemos isto. Que nós saibamos valorizar a Ti e saber que nós somos devedores ao Senhor. Que a Tua grandeza nos reflete em bondade, reflete em nós como bondade. Nos traz a Tua bondade, a Tua graça, os Teus recursos, as Tuas bênçãos. Senhor Deus, trabalhe em nós. Eu te peço que o Senhor abençoe a minha vida e a de todos que estão assistindo a essa meditação. Abençoe estas famílias e os guarde de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito vocês e até domingo, se Deus quiser. Que Deus os proteja e os ampare. Cuide de suas famílias. Cuide da sua vida espiritual e moral. Ame o Senhor. Ame o seu próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.